Dizem que o maior medo do ser humano não é a morte, é passar vergonha na frente dos outros. E eu paguei para fazer exatamente isso durante 6 meses. Eu sempre me cobrei muito para ser boa em tudo que eu faço, mas no curso de palhaçaria a regra número 1 é o oposto. Você precisa ter a coragem de ser vulnerável. Eu achei que eu ia aprender a ser engraçada, mas acabei descobrindo por que a gente tem tanto medo de errar e como isso está travando a nossa vida fora do palco. O que eu aprendi com esse nariz vermelho foi uma das lições mais importantes da minha vida. Fica aqui comigo que eu vou te contar o que realmente acontece quando você aceita o ridículo. Bom, eu sempre tive muito medo de palhaço desde que eu era criança e eu ficava pensando se eu ia conseguir realmente fazer esse curso como atriz. Consegui, mas esse curso foi difícil, assim, não só pelos desafios. Eu ouvia todo mundo falar que fazer palhaço era muito difícil, era muito desafiador. Você tinha que lidar com muitas coisas de vulnerabilidade, de se colocar ao ridículo, de passar vergonha, e isso é tudo que a cultura em que eu nasci e cresci desvaloriza. É uma cultura que tem muitas coisas boas, mas também se preocupa muito com o pensamento do outro. Nossa, a Thaís tá passando vergonha, coitada. Nossa, a Thaís é desajeitada. Nossa, a Thaís faz tudo errado. Nossa, a Thaís erra muito. Tudo isso não só desconta pontos de você, mas também da sua família. Então é um peso muito grande, além de uma preocupação com o pensamento do que o outro tá pensando sobre você, é o que o outro está pensando sobre a minha família, porque eu não represento somente eu represento a minha família. Não concordo, mas é uma cultura que ia totalmente contra ao que eu estava aprendendo na palhaçaria. E teve momentos que, durante a aula, isso foi muito desafiador para mim, porque era uma guerra interna de pensamentos. Enquanto eu estava me propondo a fazer o exercício, o meu corpo estava indo, mas a minha cabeça não parava. A minha cabeça começava a me questionar. Você realmente vai fazer isso? Você realmente vai mostrar para os outros que você não é boa? Você realmente vai se mostrar desajeitada ou vai mostrar o que você realmente é? Porque a gente cresce aprendendo que a gente não pode mostrar as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, o que a gente não sabe fazer. Eu cresci me cobrando muito e eu me cobro muito ainda hoje, então é muito difícil eu começar alguma coisa que eu não saiba fazer e ter essa paciência de chegar a uma excelência que eu quero. Eu me cobro tanto que eu acho que eu preciso ser boa em tudo, mas isso não é possível. Eu nunca vou conseguir ser boa em todas as coisas do mundo e eu preciso fazer com que a minha cabeça aceite isso. Então, em muitas atividades, eu ficava numa briga constante com a minha cabeça de cala a boca, fica quieto, pelo amor de Deus, deixa o meu corpo fazer. Meu corpo estava indo fazer e a minha cabeça ficava com esses pensamentos intrusivos de você tem certeza que você vai mostrar para todo mundo que você não sabe fazer? Ou que você não é boa? Que você é horrível, na verdade, fazendo qualquer outra coisa? Você tem que mostrar as coisas que são boas. E ainda bem que eu não desistia de fazer as atividades, porque isso me mostrava que eu poderia mostrar esse outro lado meu, que também me representa. Não somente as coisas boas, as coisas que eu também não sei fazer me representam. E por causa da cultura que eu cresci, foi muito difícil todo o processo. Em muitos momentos na verdade, da metade pro final do curso, eu comecei a achar muitas desculpas pra mim mesma de eu tô muito cansada, eu prefiro descansar, eu tive um trabalho hoje, ou eu tenho um trabalho amanhã, ou eu tenho um trabalho daqui 2 dias e eu vou descansar. Eu comecei a perceber que eu tava fugindo, não só de uma, mas de todas as aulas, assim. Eu via que era muito difícil eu me locomover para a aula, mas quando eu chegava na aula, era uma terapia enorme, porque rir é terapêutico. E eu dava risada de tanta coisa e tava todo mundo rindo. Eu dava risada de mim, eu dava risada do outro e a risada era permitida, era sem julgamento. Mas era muito difícil ir, tanto é que da metade pro final eu faltei muito. A minha cabeça tava querendo fugir porque eu não tava conseguindo me permitir mais expor a esse nível de ridículo, que é libertador. A primeira lição que eu aprendi foi que o poder do erro, ele é libertador.
libertador. Porque quando você faz pra não acertar, você não sente pressão nenhuma em fazer dar certo. Então imagina que você tem um caminho que é pra acertar. Você não precisa seguir esse caminho, você pode seguir 99 outros caminhos, que essa é a proposta da atividade, de você não saber executar muito bem. E tá tudo bem com isso, e você acha graça nisso. Você se permite errar, você não tem pressão pra acertar. E você não precisa acertar tudo, tem coisas que você acerta, mas tem coisas que não. E tá tudo bem. Então, durante muitos jogos e brincadeiras ou atividades, assim, em grupo, a gente tinha a liberdade também de rir do outro, porque o outro fez alguma coisa que a gente não esperava, então totalmente fora dessa linha reta que é o acertar. E a gente é surpreendido e acha engraçado. Tudo na aula da palhaçaria era muito leve. Você começava a entender que as coisas podem ser mais leves. A lição número 2 foi que rir de si mesmo é libertador. Quando você se permite rir das coisas que você faz, das cagadas, das coisas erradas que você não sabe fazer, é brilhante, porque você vê que você não precisa se cobrar tanto assim. Por que eu coloco tanta pressão em mim executar uma coisa certa, sendo que é tão engraçado também você poder fazer algo errado? Ou você reconhecer que você não é boa? Por exemplo, eu gostaria muito de saber pintar, e tudo que eu faço é um boneco de palito. Eu tenho que usar isso ao meu favor. Isso é engraçado pra mim. Como rir é terapêutico, rir dos outros também é terapêutico, rir de mim mesma é mais terapêutico ainda. E eu poder dar essa risada, soltar essa gargalhada, porque eu não sei executar algo que eu gostaria de executar, é você tirar um peso muito grande do seu ombro, sabe? De você se permitir ser quem você é e se aceitar totalmente imperfeita, porque ninguém é perfeito. A lição número 3 é permitir que o seu palhaço te acompanhe durante a sua vida. Cada um tem seu palhaço. Se a gente lembra dos circos, dos palhaços que a gente conheceu, cada palhaço tem uma personalidade. Então por que o meu palhaço deveria ser igual a de outra pessoa? E o nariz, ele é a menor máscara que existe no mundo. Porque é só você colocar o seu nariz de palhaço e você já sente que você já tá mascarado. O colocar do nariz também tem todo um processo. Quando você coloca o nariz, você não pode colocar na frente das pessoas, você coloca na aula isso, tá? Você coloca de costas para as pessoas, para assim elas te verem com o nariz. E quando você tá com a sua máscara, você se permite fazer coisas que na vida real você não se permitiria. E é bizarro como isso acontece, porque parece que você sente que não é você. É você, mas é uma parte que você esconde e que por questões sociais você não deixa que o seu palhaço saia. Mas é algo que a gente reprime muito. Então quando a gente tá com essa pequena máscara aqui, a gente se permite fazer muitas coisas que a gente normalmente não faria. Teve uma atividade no curso em que a gente tinha que experimentar o figurino do nosso palhaço. Então todo mundo levou algumas mudas de roupa, as pessoas iam experimentando, podia experimentar de tudo para achar a roupa do seu palhaço. Quando foi a minha vez, eu percebi que eu experimentei roupas e combinações de roupas que eu, Thaís, jamais usaria. Eu jamais me permitiria usar aquele tipo de combinação. Eu sei que eu sou um pouco mais chata com algumas roupas que eu uso, mas quando você se permite, é tão libertador você poder fazer aquilo e você falar, nossa, cara, eu tô me permitindo fazer algo que eu nunca fiz. E também falar coisas ou fazer coisas que você não se permite fazer. Então, o errar, o rir de coisas alheias que são engraçadas. E enfim, tudo que você, na sua vida real, não se permite fazer, mas que a sua palhaça ou o seu palhaço aqui dentro gostaria muito de fazer. Então, quando você traz essa máscara pra fora, esse personagem pra fora, é tão libertador porque ele também é você. A minha palhaça também me representa, só que eu reprimo muito ela na vida real. E a lição 3 é exatamente deixar com que essa palhaça saia mais na minha vida real para que eu possa me divertir mais e tudo seja um pouco mais leve. Então, claro que um curso de palhaçaria, ele é transformador. Nem todo mundo que estava fazendo o curso era ator ou era atriz. Tinha muita gente que nunca teve contato com a atuação e isso foi maravilhoso. Uma psicóloga estava na minha turma e ela se divertia muito. Então, eu gostaria que todo mundo pudesse passar por um curso de palhaçaria para descobrir o seu palhaço e para ter contato com essa experiência de se permitir ser quem a gente não permite que a gente seja. Ou experimentar coisas que a gente não permite que a gente experimente.
ou faça, ou enfim, ou fale. Então, quem não puder ter essa chance ou não quiser, o que eu falaria era para que a pessoa tentasse ver por esse prisma. Uma outra coisa também é você se permitir errar mais, você se permitir ser iniciante, entender que tudo é um processo. Que as pessoas que estão fazendo algo hoje com muita excelência, elas começaram, todo mundo teve que começar. E todo mundo foi ruim, todo mundo é ruim em alguma coisa, não é só você. Então, se aceitar e ter um pouco mais de paciência e compaixão consigo mesmo. Eu falo isso aqui, mas eu também falo isso pra mim, que eu preciso de um pouco mais de paciência comigo mesmo. Eu não nasci sabendo tudo, eu estou aprendendo e estou me aprimorando e tá tudo bem eu ser ruim também em muitas coisas. E aí eu tento achar uma graça nisso. E o meu próximo passo ridículo é exatamente tentar fazer mais coisas que eu não sei fazer, que são muitas, e lembrar que eu posso executá-las mal. Que é um grande desafio para mim, eu me cobro muito, eu quero chegar numa excelência muito rápido, mas entender que eu posso ser ruim em algumas coisas. E é divertido e eu posso achar graça em ser ruim em algumas coisas. A verdade é que a gente passa a vida inteira tentando esconder as nossas vulnerabilidades, quando é justamente nelas que mora a nossa maior conexão com os outros. O curso de palhaçaria me ensinou que eu não preciso ser perfeita para ser aceita, e talvez você também esteja precisando ouvir hoje. E se você quer continuar acompanhando essa minha jornada de tentar ser menos perfeita e mais real, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!